dia. Aula de ciências hoje do sexto ano, nós vamos falar sobre minerais, cristais e rochas. Esse conteúdo está no capítulo 1 da apostila, página 2 e 3. Então, gente, antes da gente começar a aula, já vou pedir para vocês a atividade devolutiva número 2 relacionada ao capítulo 1. Por que eu vou pedir antes da gente iniciar a aula? Porque tem tudo a ver com a aula. Prestem bastante atenção nessa aula, porque a nossa atividade devolutiva eu vou pedir que vocês classifiquem, definem, vocês expliquem o que são minerais, o que são cristais e o que são rochas, ok? Fico aguardando. Então vamos lá. A gente sabe que os minerais, os cristais e as rochas são 3 elementos químicos que são encontrados no nosso planeta Terra, mais especificamente na parte mais externa do planeta, ou seja, na crosta. Quer dizer que todos eles são formados na crosta? Não. A grande maioria vai ser formado na crosta. Só que tem alguns tipos que não são formados na crosta. Nós vamos ver, por exemplo, na próxima aula, quando nós falarmos sobre os tipos de rochas, que algumas rochas são formadas no manto, né? Mas ela no futuro passa a estar na crosta. Então, esses elementos, né, tanto os minerais, os cristais e as rochas, sempre estarão presentes na crosta terrestre, que é a parte mais externa do planeta, que é a parte onde os seres vivos vão habitar, a parte onde os seres vivos vão viver, né? E aí, sabendo disso, a gente já pode começar a definir cada um destes. Vamos começar a falar sobre os minerais. Presta bastante atenção nos minerais, porque tem algumas nomenclaturas que podem confundir. Vamos lá. O que são minerais? Minerais são elementos químicos que vão ser formados por processos naturais e inorgânicos. O que quer dizer que eles são formados por processos naturais e inorgânicos? Quer dizer que eles são formados naturalmente, que é a natureza que vai formar os minerais. E aí, os minerais eles apresentam algumas características. Para que a gente classifique determinado elemento químico como um mineral, a gente precisa que este elemento apresente 5 características básicas. São elas: dureza. O que seria dureza? Que a gente pegue esse mineral, consiga riscar determinada superfície e essa superfície seja riscada sem que este mineral seja danificado, ou seja, que ele apresente uma certa dureza. Segundo, estrutura, ou seja, que ele tenha a estrutura de um mineral. Terceiro, clivagem, que é quando a gente parte esse mineral, ele tenha essa ruptura, essa quebradura, né? Semelhante à que é classificada a de um mineral, o brilho de um mineral e a cor de um mineral. Essas são as 5 características que um mineral deve apresentar. Agora vamos a algumas características curiosas de um mineral e que nós temos que saber. Muitas vezes vocês vão ver uma nomenclatura denominada como jazida. Jazida está relacionada aos minerais porque a jazida é o local da onde é retirado os minerais. Então, o local da onde eu retiro os minerais é uma jazida. E se esses minerais forem vendidos, industrializados, comercializados, com o objetivo de ganhar dinheiro, de lucro, ele deixa de ser um mineral e passa a ser um minério. Conseguem compreender? Então vamos lá. O local de onde eu tiro o mineral é a jazida.
E se esse mineral for comercializado, industrializado, com o objetivo de lucro, de ganhar dinheiro, de faturamento, esse mineral passa a ser denominado de minério. Tá? E uma última curiosidade é que este processo de retirada do mineral da jazida é denominado de mineração. Essa nomenclatura vocês já estão mais familiarizados. Então vamos lá, o processo de retirada é a mineração, da onde ele é retirado é a jazida, e se ele for comercializado, ele deixa de ser um mineral e é chamado de minério. Ok? Tá bom. Vamos falar agora sobre os cristais. O que são os cristais? Os cristais, eles vão se formar, tá? Com a união dos minerais. Preste atenção. Então, um cristal são minerais que vão se juntar de forma organizada e vão formar formas geométricas. O que isso quer dizer? Um cristal, ele sempre vai ter formatos geométricos, sempre, sem exceção, tá? E para que ele tenha formatos geométricos, ele precisa que ele seja constituído pela junção organizada de minerais. Então, cristais são minerais juntos organizadamente que vão formar formatos geométricos e vão apresentar brilho e cor variada. Sempre vai apresentar brilho e cor sempre variada, ok? E aí exemplos de cristais que nós temos na natureza e que até no nosso dia a dia. Nós vamos ter o sal, nós vamos ter o açúcar, nós vamos ter o floco de neves, nós vamos ter o diamante. Nossa, professor, você foi do sal, açúcar, até o diamante. O que açúcar e sal tem a ver com diamante? Sim, ambos são cristais. E aí a gente cai numa coisa interessante. Os cristais, eles podem ir desde uma substância que não tem valor algum, até uma estrutura que tem um valor imenso como o diamante. Mas ambos vão ser classificados como os cristais. O que vai definir o seu valor? Os tipos de minerais que se juntaram, a forma organizada que eles se juntaram, o brilho que eles proporcionaram e a cor que eles proporcionaram, tá? Dependendo do brilho e da cor que eles proporcionarem, que obviamente vai depender da organização da sua junção, eles vão valer mais ou menos. Compreenderam? Ok. Já as rochas vão ser formadas por minerais, basicamente. Só que aí as rochas elas podem ser classificadas como rochas simples ou compostas. As simples vão ser formadas por apenas um mineral e as compostas vão ser formadas por mais de um mineral. E aí a gente vai ver que as rochas elas são classificadas quanto à sua origem. O que isso quer dizer? Que as rochas elas podem ser classificadas basicamente de três formas: magmáticas, sedimentares ou metamórficas, que é justamente o que nós vamos ver na próxima aula. Para a gente falar desses três tipos de rochas, especificamente, requer uma aula só, e é a nossa próxima aula. Só que, hoje eu vou falar bem brevemente delas. O que são rochas magmáticas? Rochas magmáticas são rochas que são formadas no manto. Lembra que eu falei que alguns minerais são formados no manto? Então, rochas magmáticas são formadas no manto e são rochas que se resfriam ao chegar até a crosta, tá? Já as rochas sedimentares são pedaços de outros tipos de rochas, sedimentos, que vão se unir à matéria orgânica e vão sofrer alguns processos e vão formar novos tipos de rochas. E as rochas metamórficas são as rochas que vão sofrer metamorfose, ou seja, vão se modificar em outros tipos de rochas devido a alguns processos, digamos, climáticos, podemos dizer assim, como temperatura e pressão, e vão formar novos tipos de rochas.
mas na aula de hoje o mais importante vocês já viram, ok? Que é a formação, a classificação de cada uma. Os 3 tipos básicos de rochas são os magmáticos, sedimentares e metamórficos. Defini-los especificamente fica para a próxima aula, tá bom? Então, galera, façam um resumo. Muito obrigado, até a próxima.